Hoje eu vim até vestido sem querer com o azul do Super-Homem. Abre, porque você voa para cá. E eu vendo aquela reação, e era um lugar de gente ilustrada, iluminada, inteligente, eram os melhores. Eu então escrevi, durante os dias da minha convalescença, um livro que deve estar por aí, não sei se está na nossa loja, mas deve voltar para a nossa loja, deve virar e-book, é necessário que assim seja, chamado Tá Doendo. E não milhares, mas milhões de pessoas leram o Tá Doendo no curso dos anos. Até hoje eu encontro pessoas me dizendo que foi salva da sua angústia culposa de estar doente, lendo o Tá Doendo. Eu sou o homem do Tá Doendo. Tá aí, ó, tá doendo. Ainda tem um band-aid na capa. Ele ganhou até um prêmio de criatividade à época, 1991, não me lembro. Tá doendo. Eu nunca escondi dores, doenças, nem minha, nem da minha família, nem de ninguém. Eu nunca quis ser o super-homem, eu não creio nisso. A minha filosofia é a de Jesus, que ensina que a única realidade diferenciadora que um ser humano tem nessa existência é se ele coloca a sua vida, se ele coloca a sua vida no fundamento da rocha, ou se ele coloca a sua vida num fundamento que eu não tenho aqui, que é o fundamento da areia, da rocha ou da areia. Essa é a única diferença. No mais é tudo igual. Jesus diz que vem as chuvas, vem os ventos, vem as tempestades, vem as agonias, vem os sofrimentos, os mais diversos. E os que erigiram a sua casa na areia serão engolidos, serão tragados. A areia é tudo que não é evangelho. A areia são as falsas esperanças. A areia são essas mentiras que são contadas. A areia é o mito do super-homem aplicado à realidade do supercrente. A areia é essa ideia mágica de que, com uma programação neurolinguística, eu atravesso a Covid. Essa é a areia na qual todos acabam sendo engolidos. São aqueles que dizem, não cai na minha cabeça. E ficam aí debaixo da árvore que atrai o terremoto. A areia é essa ignorância. Isso é areia. É ir para debaixo da árvore achando que ali é seguro. Só evita você ficar muito molhado da água, como eu já mostrei aqui. Mas não salva você daquilo que é o perigo maior. Que é o perigo maior, que o Braulio vai mostrar uma hora dessas aí. Que é o perigo maior, e o perigo maior é o raio. Isso é a areia. Essa ilusão de ficar achando que essas palavras de proteção vão defender você. Não vão, não. Tem uma coisa maior. Você tem que ser inteligente, lúcido, para tentar se abrigar aonde o abrigo é um refúgio, não aonde o abrigo é uma atração para raios. Aí não vale a pena. É melhor você ter a coragem de dizer tá doendo e botar o seu pé na verdade, na realidade, no que seja a revelação de Deus, no que seja ciência, no que seja verdade, no que seja boa dádiva, dom perfeito, vindo do Pai das luzes, como graça para nós, como iluminação. Isso é botar o pé na rocha.
é andar na sinceridade humilde do Evangelho, com a inteligência dos sábios, sabendo que o que acontece a um, acontece a outro. O que acontece a um, acontece a outro. Porque essa vida, essa existência é uma bobagem. Quantos santos vocês acham que deixaram de ficar estendidos no chão dos campos ensanguentados? Quantos? Quantos santos morreram de fome nas grutas? Quantos? Quantos foram traspassados, tiveram as suas cabeças decapitadas? Quantos santos? Quantos justos? Quantos seres humanos bons não estão agora, nesse momento, entubados? Gente boa, boa, linda e santa, pura, irrepreensível. É verdade que ao lado, muitas vezes há um perverso das mesmas condições, mas nessa existência, há um livro meu baseado no texto do Eclesiastes, um livro antigo que eu acho que a primeira vez que eu preguei a mensagem, eu ainda era pastor em Manaus, nos anos 70. E logo depois, quando eu fui para Niterói, em 80, 81, eu preguei a mensagem de novo, ela foi muito impactante, foi transformada em livro imediatamente, chamada Quando a Vida é uma Bobagem. Quando a Vida é uma Bobagem. Não está aí disponível, mas vai estar. Eu sei que o Davi e o John estão me ouvindo, é um tipo do livro que está disponível hoje, já e agora, porque mostra que o que acontece ao ente de Deus acontece também àquele que blasfema da graça. E a diferença qual é? É em quem você põe o seu refúgio. E não é o refúgio para proteger você de eventuais raios físicos, fenomenológicos. Não, é um refúgio que protege a sua alma. Você pode ser uma das vítimas de Auschwitz, ou de Dachau, ou de Treblinka, tanto faz, de qualquer um campo de concentração. E você, como milhões morreram, poderia ser um dos que, com toda pureza de coração, estaria sendo imolado no silêncio dos inocentes. É isso que Jesus ensina em Mateus, no capítulo 7. É isso que a Bíblia inteira ensina. Ela nos prepara para viver e nos prepara para morrer. Como diz Paulo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Essa é a palavra. Nada me separará do amor de Deus, nem Covid-19, nem qualquer outra criatura que dela derive, que dela varie. Meu corpo pode morrer. Eu, todavia, viverei e jamais morrerei, porque eu sou alguém habitado pela força da ressurreição. Eu creio naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, continuará. E todo aquele que vive e crê em mim, quando morrer, não saberá nem da morte, não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. Já passou.
da morte para a vida. E aqui, Eclesiastes 9, 1 e 2, o que se lê é o que está repetido. Eu podia ler o capítulo anterior e o anterior e o posterior. São variações do mesmo tema e diz: quando a vida é uma bobagem. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ele, o sábio, o justo, não o sabe. Não o sabe, nenhum homem o sabe. Tudo está oculto no futuro. Ninguém sabe de nada. Eu me lembro que chegando era em Hebron, eu falei isso outro dia, me lembrei agora, com a Adriana, a Bruna e um dos cameramen, eu não me lembro agora quem é que estava conosco, acho que o Jack, nosso querido Jack, estava com a gente. Entrando em Hebron, eu queria gravar naquele carvalhal de Manre, onde Abraão teve o seu repouso, e é um carvalhal do ponto de vista científico de mais de 4.000 anos de idade. E quando a gente ia entrando, não é permitido entrar no lugar, é muito restrito, e aí o nosso guia resolveu arriscar. Aí disse a eles: é um grupo de brasileiros que vieram filmar, e tem aqui alguém que já vem a Israel há muitos anos. Aí ele olhou para dentro do carro e não fez nada a não ser dar uma senha. A senha era Moro. Moro. Eu até na hora demorei a entender, eu pensei logo nos mouros. Eu digo, o que será que ele está falando? Será que ele está tentando falar? Eu parei aqui porque um amigo me ligou lá do Nanai. Será que ele está tentando falar o quê comigo? E aí é que acho que foi a Adriana que entendeu primeiro, aí já lhe gritou assim: "Ô, Moro, Moro!" Aí todo mundo, Moro, e eu também falei: Moro. Aí ele: pode passar. Porque o Moro tinha virado uma senha internacional de confiabilidade. E, a meu ver, a Lava Jato em si não caiu em nenhum esgoto, exceto para quem queira que ela caia. Ela fez muito mais coisas que precisavam ser feitas do que, de fato, dá para comparar com os erros que ela praticou, que foram tópicos. E eu não tenho nenhum pudor de dizer, na minha opinião, quais foram, eu já disse várias vezes. E é por esses erros tópicos que se está correndo o risco de ver a coisa toda ir para o ralo. A coisa toda. Agora, que futuro a gente poderia pensar que assim seria? Há 4 ou 5 anos atrás, quem? O Moro pensaria isso? O Dallagnol? Aquele povo todo da Lava Jato? Rapazes legais, queridos, eu não tenho que dizer que eu tenho muito, muito carinho pelo Dallagnol, nunca deixarei de ter. Tenho. Os equívocos, quando eu ia saindo, ele me perguntou que conselhos o senhor me daria, ele me chamou lá querendo ouvir minha opinião. E eu dei 3 conselhos. 3. E, a meu ver, nenhum deles foi levado totalmente a sério, senão nada disso teria acontecido.
porque eu falei das acusações prematuras sem a devida prova concreta, não bastava se saber, tinha-se que ter as evidências. Saber, eu sabia, especialmente naquele casinho ali, dos casos que envolviam Lula, que, a meu ver, foram os menores. Foram só grandiosos porque o personagem era ele, mas os casos em si eram muito frágeis. E saber que ele opera daquele jeito, eu, infelizmente, sei. Pelo menos tentou operar comigo. Então, eu sabia, mas eu disse, não adianta. Tem que ter mais do que isso. Então, é preciso tomar um cuidado enorme com esses modelitos todos de culpa e de agentes de culpa e com a centralização do fator culposo maior, que no caso era ele. Eu falei, olha, nunca mais na vida brinquem com isso. Cheguei a falar também sobre o perigo do recurso todo, que eu tinha aprendido muito sobre como lidar com o dinheiro e que era preciso colocá-lo no lugar dele antes que ele tomasse qualquer caminho de poder no nosso coração. E conversamos a respeito de algumas coisas nesse nível. E eu fiquei triste, porque esse é o país do Macunaíma, onde o herói nasce ao contrário. Nasce mesmo de bunda para fora, cai, aonde tudo é o oposto. Aqui tudo tem a glória da insensatez, é o que tem maior probabilidade de aqui prevalecer. Nós mesmos somos um povo ávido por novidades, por invenções, por magias. Nós somos um grande covidário, um grande terreiro de magias e magias e magias. E o nosso olhar político é um olhar mágico, tudo é mágico, tudo tem a ver com a gente, conosco. Pois bem, tudo está guardado no futuro. Assim como esses personagens de hoje, escreva, todos eles também têm futuro. Nós não chegamos ao fim de nada. E nesse país, ninguém se assuste, porque os resultados são sempre bizarros. O Eclesiastes aqui tem que ser multiplicado e tem que ser elevado a números de natureza exponencial, inconcebíveis. Eclesiastes foi escrito no ambiente de um pequeno reino, com as histórias de um pequeno país, não com o acumulado de 3.000 anos depois do texto, incluindo tudo e todos, e a história universal inteira, até que num país como o nosso, esse texto aqui se torna quase que um conto de fadas. No entanto, ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro e tudo está guardado no futuro dos homens. Hoje eu estava vendo a empáfia de alguns ministros, especialmente um deles. Parecia um cururu togado, cheio de orgulho, destilava o limo da sua ofegância, cheia de vaidade. Eu pensei, meu Deus, ele pensa que está terminando com alguma história e não sabe a história que o aguarda ainda. Cada um ali tem uma história que o aguarda ainda, e tudo está oculto no futuro, oculto.
E não tem pai de santo, mãe de santo, rezadeira, profeta, ninguém que vá te dizer o quê. Eu conheci o Mori Cerulo como um homem ungido. Há 50 anos atrás, em Manaus, 49 anos atrás. Agora, no mundo inteiro, ele é um charlatão, não um homem ungido. Eu conheci aqui neste país uma quantidade grande de seres humanos que eram respeitados como homens de Deus e morreram como salafrários. Ninguém sabe o que está oculto no futuro. Eu posso apenas cuidar do meu presente, da minha alma hoje. Da minha alma hoje. Seja lá o que me venha, eu estou tentando me proteger da melhor maneira possível. No entanto, está tudo oculto no futuro. Tudo. E só sobreviverá ao futuro quem tiver os pés na rocha do Evangelho, quem tiver o alicerce do ensino e da prática e do Espírito de Jesus, para aguentar o tranco da história, da existência, e atravessar essa existência, não importa o que aconteça. Atravessar essa existência firmado nessa rocha eterna, nessa pedra da ressurreição. Essa é a minha segurança, é a única que eu preciso. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica, ao que cultua com sinceridade, como ao que não cultua com sinceridade e não sabe nem o que é cultuar em espírito e em verdade. Ao bom, como ao pecador, a mesma coisa pode suceder. Ao que cumpre, como também àquele que não cumpre. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Tanto faz, acontece com aquele que é banal e toma compromissos e não cumpre, nem com Deus e nem com os homens. Acontece com ele a mesma coisa que acontece àquele que é sincero no processo. Aí acabam aqui as ilusões de eu terei uma vantagem a mais. Eu tenho uma vantagem, a vantagem é saber tudo que eu sei, a vantagem é crer tudo que eu creio, a vantagem é ser como eu sou, é uma vantagem morrer como em Cristo eu aprendi a morrer, é uma vantagem viver como em Cristo eu aprendi e aprendo todo dia a viver, é uma vantagem enorme, absoluta, não ter medo de nada, nem do céu, nem do inferno, nem de coisa alguma, nem de profundidade, nem de dimensão, nem criatura nenhuma, nem de forma alguma de batalha que me vença o corpo. Como disse Jesus, temei, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode jogar a alma no inferno. E não é o diabo, é esse mesmo a quem você deve temer, o Senhor. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em tudo que tem amealhado em troca da sua alma? Senhor Jesus,
Permite que esta palavra tenha chegado à vida de muitos e muitos e muitos. Obrigado. Eu sei que ela é verdadeira, é tua e não voltará vazia. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.